Fala aí, meus queridos românticos de plantão, também de novo para mais um vídeo, e dessa vez é para falar dos animes de romance que vão acontecer nessa temporada de abril de 2025. É uma temporada bem fraca com relação a anime de romance, até porque a gente não tem muitos títulos de anime que são relacionados diretamente a isso, mas ainda assim não significa que não temos títulos bons. Então eu separei aqui o que na minha opinião vão ser os melhores pra gente acompanhar, e provavelmente vão ser as minhas escolhas pra assistir durante essa temporada. Então vamos lá, eu vou começar primeiro com as continuações, animes que não estão começando agora nessa temporada, e o primeiro que eu vou falar é Kimi Toboko. Basicamente Kimi Toboko ele já tinha sido lançado antes, se eu não me engano, acho que foi em abril de 2024, né, um ano atrás, mas acho que foi um lançamento muito conturbado, o anime ele não tava em boas qualidades, eu acho que eles resolveram parar a produção, né, a exibição do anime, e aí sim eles fazeram uma remodelagem, né, fazer um trabalho melhor e relançar agora nessa temporada. Então eles vão estar lançando do zero, apesar de já ter sido lançado 7 episódios. Então aí vai ter que ver como é que vocês vão querer fazer, se vocês já estão acompanhando, se vocês não estavam acompanhando. Então assim, eu acho que seria interessante a gente começar a assistir do zero essa temporada, justamente pra ver as diferenças. Mas logicamente que a gente não vai ter a novidade da trama da história, né, porque lá já tinha, acho que já tinham acontecido 2 arcos, né, dentro dessa história. Eu por sinal tava gostando bastante da história, eu fiquei bem triste que eles pararam a produção. Mas é aquelas, né? Se eles tentam parar a produção justamente pra melhorar a história, né? Melhorar o produto que a gente tá recebendo, então eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho que é muito mais prejudicial você querer mandar um produto muito ruim só pra poder cumprir tabela, do que você fazer o público esperar um pouco mais e entregar um produto de verdade. Então eu tô muito curioso pra ver o que eles mudaram dessa vez, eu espero que dessa vez tenha sido um trabalho legal. Eu não tô esperando muito do estúdio, até porque não é o estúdio de ponta, né, é um estúdio mediano, mas eu acho que eles podem sim fazer um bom trabalho. A primeira temporada eu gostei bastante, apesar de não ser dos melhores, mas eu acho que vai ser interessante, porque é basicamente um anime de Romeu e Julieta no mundo pós-apocalíptico, onde nós temos basicamente fadas e humanos normais. E eles basicamente têm uma briga entre eles, pra tentar um dominar o território do outro. E no meio disso temos os protagonistas, onde um é de uma facção rival da outra. E aí eles tentam sempre interagir juntos, apesar deles sempre ser rivais. Mas o objetivo deles é o mesmo, que é tentar acabar com essa guerra. Então é um anime que eu gosto bastante. Ele tem boa trama, tem bons personagens, tem bom desenvolvimento. Logicamente que é como eu disse, a produção, né, a técnica, vamos dizer assim, parâmetros técnicos de animação, essas coisas, o anime ele não é nem um pouco exemplar. Mas ainda assim a história é bastante interessante, então eu acho que vocês podem gostar bastante. Então quem não viu a primeira temporada eu recomendo que assista. E a segunda temporada também pela história tá muito bacana. A segunda continuação que eu vou falar é de Aharen-san, que eu confesso que eu realmente não assisti. Tá na minha lista pra poder assistir, mas ainda não tive muito tempo. Mas ainda assim é um anime que eu recomendo muito. É um anime muito fofo, eu quero muito assistir ele, mas eventualmente eu não tô tendo muito tempo. Mas ainda assim é um ótimo anime. No começo a gente não espera que vai ter um desenvolvimento romântico, mas ele tem um desenvolvimento romântico muito mais interessante do que a gente esperava. Inclusive na época ele teve um desenvolvimento romântico muito melhor do que os animes que eram focados em romance. E a segunda temporada, se for no mesmo nível da primeira, eu tenho certeza que ela vai ser incrível. Agora sim, vamos partir para os animes lançamentos, né, que ainda não tiveram continuações, não tiveram nada do tipo com relação à animação. E o primeiro que eu vou falar para vocês é Gorilla no Kamikara, que basicamente dentro daquele mundo, todo mundo consegue um tipo de poder aos 16 anos. É como se fosse uma benção de deuses animais que existem dentro daquela história. E aí nós temos a nossa protagonista, que é a Sophia Heller, ou Healer, como quiserem chamar, que é uma nobre muito tímida, só que ela foi abençoada com a benção do deus gorila. Então isso faz ela ter uma força absurda e uma habilidade de combate excepcional. Só que isso não é muito a vibe dela, porque ela gosta de passar os dias dela mais tranquilo, sem muito problema e tal. O que infelizmente não vai ser possível, porque vai estar todo mundo procurando ela pra tentar resolver os mais diversos problemas existentes. O segundo anime que eu vou falar pra vocês é Witch Watch, que basicamente conta a história do Morihito, que apesar de ser um garoto comum, ele na verdade é um Oni, e são basicamente criaturas da mitologia japonesa, que eles têm muito mais força física e resistência do que um humano normal. Mas aí o que acontece? Ele ouve do pai dele que ele vai ter que virar um familiar de uma amiga dele chamada Nico, que basicamente vai viver com ele pra ela conseguir aprender um pouco mais sobre magia. O problema é que a Nico, ela é muito desastrada, e na verdade a principal função dele ter virado familiar dela é justamente pra proteger ela, porque ela é um desastre com os feitiços dela. Então, pra evitar que ela cause problemas e se coloque em perigo, eles colocaram o protagonista pra ser o familiar dela justamente pra proteger ela desses feitiços, né? E ter certeza de que nada vai acontecer com ela. O terceiro anime que eu vou falar pra vocês é Ballpark de Tsukamaete, que basicamente conta a história de um jovem que tem o hobby dele de ir pro estádio pra tentar desestressar do serviço dele. Até que certo dia ele conhece uma vendedora que fica provocando ele o tempo todo. Então ela fica fazendo charminho, fica provocando ele, fica perguntando se ela faz o tipo dele. E aí, por mais que esses encontros eles pareçam aleatórios, na verdade a garota tenta se aproximar dele cada vez mais.
E o que é interessante é que ela mostra que ela tem uma personalidade muito mais doce e gentil do que ela aparenta ser. Desses aqui, acho que é o único anime que já foi lançado na data de hoje. Eu tô gravando esse vídeo no dia 4 de abril, então ainda não tiveram animes sendo lançados dessa lista aqui. Então esse aqui eu tenho um pouco mais de propriedade pra falar sobre. Então é um anime que eu gostei, mas o protagonista ele ficou meio adverso no primeiro episódio. Eu não sei como vai ser daqui pra frente, não conheço a obra original. E não me parece que vai ser um anime que o romance ele vai avançar muito rápido. Até porque nesse primeiro episódio, a impressão que eles quiseram passar é como funciona a atmosfera dentro do estádio de beisebol. Claro que também foi a apresentação de personagens, né? Eu não sei se eles serão recorrentes daqui pra frente. Mas assim, você tem uma trama bastante divertida, mas não é muito focada em romance. Então você tem a interação do protagonista com a heroína principal, mas nada muito além disso. Tanto é que, como eu falei, o protagonista ele fica muito adverso dentro dessa história. E eles focam muito mais na heroína principal do que no protagonista. Eu gostei bastante, eu achei uma trama interessante. Mas com relação ao romance, eu não acho que ele vai avançar muito. Pelo menos não nessa temporada, né? Vamos ver se o anime se fizer sucesso e tiver outras temporadas, a gente vai ter um avanço melhor. O quarto anime que eu vou falar pra vocês é Colon Generic Romance. Esse aqui, ele definitivamente não é um anime pra criança, né? Ele é um anime um pouco mais maduro, né? Um romance mais sólido. Pelo menos ao meu ver, ele não é esse tipo de romance colegial, cheio de firulinha e tal. Não, ele é um anime um pouco mais sério, principalmente porque ele é um anime de suspense também. Então é uma história que basicamente acompanha o dia a dia da Reiko Kujirai, que mora numa cidade morada que é chamada de Colon, que leva o mesmo nome do anime. Que é basicamente uma cidade distópica do mundo real. E pra quem não sabe, distopia, na maioria das vezes é um lugar imaginário que vive sobre muita opressão, muita privação, desespero, então não é um lugar que as pessoas gostam de ficar. Então, por exemplo, o mundo de Mad Max é uma distopia, o mundo de Fallout, de Cyberpunk, é tudo uma distopia, que são mundos que são bem distantes da nossa realidade que a gente conhece. Só que acontece, diferente dessas outras obras, né, onde a gente tem um futuro distópico, dentro desse anime, a distopia ela acontece de forma tão suave que poucas pessoas conseguem perceber. É um anime que não tem muita informação sobre, eu vou ter que esperar lançar pra ter opiniões melhores, mas ainda assim a premissa me pareceu interessante, eu fiquei curioso pra saber como é que vai ser essa trama, e se o próprio nome do anime tá falando que tem romance, então eu acredito que vai ter romance sim. Eu não sei como que vai se desenvolver isso, eu não conheço nada da história, mas eu fiquei curioso, eu acho que vocês também podem se interessar pela obra. O próximo anime que eu vou falar aqui é Summer Pockets, que conta a história do Takahara Hairi, que é um jovem que acaba viajando pra uma ilha isolada onde a casa da avó dele tá e ela acabou de morrer, né? Então ele tá indo lá pra tentar cuidar da casa. Mas aí a gente tem um pequeno porém nessa história, porque quando ele vai pra lá, ele acaba conhecendo 4 garotas que são muito misteriosas, e aí por conta disso ele acaba tendo um sentimento de nostalgia muito forte, mesmo ele nunca tendo ido pra aquela ilha antes. E aí pouco a pouco as memórias de um passado escondido começam a voltar e ele consegue entender melhor o que tá acontecendo. E isso vai revelando coisas que o protagonista nunca nem imaginou que pudesse acontecer. Então é um anime de drama, com um pouco de mistério. Eu não sei como que vai funcionar o romance dele. Eu não sei se ele vai ficar com as 4, se ele vai ficar com só uma, se ele não vai ficar com nenhuma. Mas eu acho que vai ter um desenvolvimento romântico entre os personagens. E vamos ver como é que vai ser. E aí, pra finalizar, eu vou falar pra vocês de Anne Shirley, que na verdade conta uma história que é baseada no conto clássico ocidental, que é chamado de Anne de Green Gables. E ele basicamente conta a história da Anne Shirley, que é uma órfã, que ela acaba sendo adotada por um casal de irmãos. E aí, quando ela chega lá, os irmãos Marilla e Matthew vê que não é quem eles estavam esperando, porque na verdade eles adotaram um menino. Eles na verdade precisavam de mais alguém pra tentar ajudar na fazenda. Só que aí, mesmo com esse mal entendido, as coisas vão acontecendo, né? A Anne ela começa a entender na verdade o que é uma família de verdade, porque desde pequena ela vivia em orfanatos. E é um anime interessante porque esse anime na verdade ele é um remake, porque a gente já tinha um anime, né, desse conto antes, só que ele era muito antigo, então eu acho que eles estão fazendo um remake de novo. E é uma coisa interessante porque também temos uma série da Netflix. O nome da série é Anne com E, que é uma série muito interessante também, então quem não assistiu eu acho que é legal. E a história, na verdade, né, não assim falando especificamente sobre o anime, mas a história em si, eu não sei se vai ter alterações, ela não é muito focada em romance, porque na verdade o foco dessa história é o desenvolvimento da Anne como pessoa, né? Então ela vai aprender a viver em sociedade, ela acaba se metendo em problemas. Então o foco desse anime ele é muito mais no desenvolvimento da Anne do que propriamente no romance em si. Só que na história original a gente tem um romance se desenvolvendo. A questão é que eu não sei se o anime ele vai chegar nessa parte, porque na série, por exemplo, já é uma história que demorou muito pra se desenrolar, se não me engano, acho que foram 3 temporadas pra gente finalmente ter um romance, mas desde o começo essa relação ela já vai se estreitando um pouco mais, então eu não sei como que vai funcionar no anime, mas eu sei que na história a gente tem um romance. Eu também não sei até onde que eles vão querer adaptar essa história, porque se eu não me engano, no anime original, né, o primeiro anime que eles fizeram, e, se eu não me engano, eles completaram a história inteira, então eles contaram a história inteira em animação, mas eu não sei como que vai se desenrolar dessa história aqui nesse remake. Então eu acho que a história, ela praticamente não vai mudar, né? Eu acho que provavelmente vão ter algumas alterações de narrativa pra tentar ser um pouco mais dinâmico, mas eu acho que o foco principal do anime, ele não vai mudar. Eu acho que o foco mesmo, ele vai ser mais pra atualizar a história nas técnicas de animação que a gente tem hoje. Eu acho que a história vai continuar a mesma, né? Então pra quem conhece a história, eu acho que vai se divertir bastante, né? Vendo a nova animação. Pra quem não conhece também, eu recomendo bastante, porque é uma história muito divertida. Mas como eu falei, quem tá procurando romance,
é uma história que vai demorar um pouco pra acontecer. Então não vou esperando um anime que seja focado em romance logo de começo, tanto é que o anime ele nem é classificado como um anime de romance, mas como eu conheço um pouco da história, eu sei que vai ter romance. Como eu falei, eu não sei se vai ser romance agora, eu não sei se vai desenvolver agora nessa temporada, até porque eu não sei se são 12, se são 24 episódios, ou se vai ser um anime constante. Mas eu sei que tem romance nessa história. Então eu não sei quanto tempo vai demorar, mas eu sei que vai se desenvolver. Por isso que eu tô colocando ele aqui, pra que vocês acompanhem logo do começo. E aí quando esse romance chegar, vocês já estejam atualizados. Mas eu vou dar o aviso de novo, não vão assistir esse anime esperando que o anime ele já vai dar um romance logo de cara. Até porque o foco nunca foi esse na verdade. O romance ele tá lá como uma subtrama que vai se desenvolvendo. E na verdade nunca foi o foco principal dentro da história. Mas por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da lista. Eu espero que isso tenha dado um caminho pra vocês nessa temporada aí, pra quem gosta de anime de romance. Então, se vocês gostaram, já deixa o like, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Deixa aí nos comentários quais animes vocês vão acompanhar, se vocês estão gostando. Se tem algum anime que eu não citei que vocês acham que pode ser interessante. Eu espero que vocês tenham um ótimo domingo, pessoal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou!